Olá, alunos! Olá, pessoal interessado no conteúdo de História. Eu sou o professor Nelson Pompermaia, professor de História, e quero falar um pouquinho sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um pensamento, uma linha de pensamento filosófico, científico, que surgiu aí nos séculos 17, 18 e que trouxe uma nova visão de mundo para toda a humanidade, né? Nessa época a gente vivia sob o comando do antigo regime, né? O próprio iluminismo ele dá esse nome ao regime que estava em vigor quando chegou o movimento iluminista, e o antigo regime ele era baseado no governo totalitário, no governo de uma só pessoa, né? Um só rei, uma só rainha, enfim, um só governante, era que tinha todo o poder na mão, e inclusive haviam teóricos que defendiam essa forma de governo, dizendo que essa forma de governo era a única que podia fazer com que a população se sentisse segura, que todos obedecessem, né? E então as coisas funcionassem. Mas esse sistema de governo, baseado então no totalitarismo, ele trabalhava em cooperação, em acordo com a igreja da época, né? Com a igreja romana, aonde o Papa coroava, né, e dava esta autoridade ao rei, e o rei então passava a ser considerado uma, uma autoridade divina aqui na Terra, onde todos deveriam obedecê-lo sem questionar. O iluminismo ele veio então para questionar esse sistema de governo, essa forma de governar, e em detrimento da fé, né, que era muito valorizado, né, ali na Idade Média, eles vieram com o pensamento de que a razão era que libertava, a razão era que ia dar ao povo a liberdade, né, e a felicidade necessária. Com o tempo passando, né, hoje já no século XXI, a gente vê também que não era bem assim. Mas, contudo, o movimento iluminista ele trouxe importantes mudanças no sistema de gerenciamento, de governo em todo o mundo, né? Então, o mundo hoje ele é um mundo transformado, é um mundo diferente por causa das ideias iluministas. Então, o que nós tínhamos antes do iluminismo, né? Nós tínhamos a política do absolutismo, aonde o rei, né, tinha, claro, os seus conselheiros, tinha seus ministros, mas ele é que tinha a palavra final. E veio, então, como característica do iluminismo, Montesquieu questionando essa forma de governo e propondo uma tripartição de poderes, onde então não haveria mais um monarca absoluto sobre a nação, mas havia então três poderes, né, que constituídos uma nação, que era o poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, né? Então, hoje, os países especialmente que são democráticos, que são republicanos, têm essa forma de governo, né? O legislativo para fazer as leis, o executivo para executar, né? E o judiciário para julgar o que está certo, o que está errado. E quando esses três poderes funcionam de forma harmônica, né, e independente, é muito bom, né? Então, essa aí é uma contribuição, um pensador iluminista chamado Montesquieu, tá? Então, poder legislativo, executivo e judiciário, ao invés de um poder absoluto na mão de uma só pessoa. A economia também, na época, era o mercantilismo. O mercantilismo era um sistema econômico em que o governo tinha uma interferência, uma ingerência muito grande na regulação do mercado, e também havia o pensamento de guardar, né, moeda, guardar ouro, a balança comercial favorável para que o país, para que o Estado se tornasse um Estado forte. Em contraposição a esse pensamento, né, a esse sistema mercantilista, né, que vigorava até então e continua vigorando por mais uns tempos,
aparece então Adam Smith, um outro pensador iluminista, com o pensamento do liberalismo, né? A doutrina do liberalismo. Então, a economia liberal é aquela que ela não tem interferência do governo. O governo ele vai interferir na economia o mínimo possível e a economia então ela mesma se autorregular. Não precisa taxar preço, não precisa intervir no mercado. Conforme a oferta aumenta, os preços diminuem. Conforme a oferta diminui, né? Os preços aumentam e assim o mercado mesmo vai se regularizando conforme o pensamento de Adam Smith e que hoje nós temos em grande parte do mundo também a economia liberal, inclusive no Brasil, embora haja muitos questionamentos a respeito desta economia e o governo atual não seja muito favorável a esse tipo de economia. Mas, enfim, é o que está vigorando, o que está funcionando, é o que deu certo até aqui. Claro, tem suas dificuldades, né? Isso gera muito capital, por outro lado gera pobreza, mas essa já é uma outra questão a ser discutida depois. A sociedade da época era uma sociedade dividida em 3 partes, sendo que a igreja, né, no caso chamada de clero, era uma das partes, a nobreza a outra, né? Dali surgiu, né, os mandatários de uma nação, os reis, enfim, os seus auxiliares, e tinha então a população em geral, que era quem pagava imposto. Então, a nobreza e o clero não pagavam impostos, tinham todos os privilégios. A igreja ficava com a parte da educação, né? Geralmente, a educação por parte da igreja, que atingia muito poucas pessoas, né? Da população, e também a parte espiritual e social. Sendo que a nobreza, então, ficava com a parte de defender a nação, né? Então, os nobres eram os guerreiros que defendiam a nação quando a nação entrava em guerra com o povo inimigo, e, enfim, eles tinham que defender a nação, defender o rei, essa era a função deles. Então, o restante da população pagar impostos e manter essa estrutura funcionando, era essa a divisão de poderes na época, né? Sendo que a maior parte da população, cerca de 97, 98% da população, pertencia então ao povão, que não participava da política, apenas do sustento da nação. E aí então, dentro dessa população, surgem os burgueses, né? Aqueles que moravam em burgos, né? Pequenas cidades, pequenas vilas, e através do comércio, dos negócios, eles foram se tornando pessoas influentes, né? Economicamente, mas não tinham participação nenhuma na política. Então, muitos burgueses, né, se tornaram também esses pensadores iluministas e defendiam, então, uma maior participação da população, especialmente da burguesia, também na política. Também se destaca, né, vamos destacar aqui, entre os pensadores iluministas, o Jean-Jacques Rousseau e o John Locke, né? Então, o Rousseau, ele defendia que a sociedade privada, a propriedade privada era uma das causas do empobrecimento, da miséria de muita gente e do acúmulo de capital por parte de outros. Então, não era muito simpático a propriedade privada, né? A mais socialista aí nessa questão. Já o John Locke, ele entendia que o Estado devia proteger a iniciativa privada, né? O Estado, ele tinha obrigação, já que recebia os impostos, recebia a colaboração, né, da iniciativa privada, então ele tinha que proteger a propriedade do cidadão, do indivíduo, que por luta, por mérito, por trabalho, tinha conquistado ali uma condição melhor no meio da sociedade, né? Então, esses aí são os pensadores iluministas. Também entre eles dá para nós destacarmos outros dois, que foi o d'Alembert, né, e o Diderot,
que foram os idealizadores da enciclopédia, né? Um grande compêndio aí de livros que eles pretendiam colocar então todo o conhecimento que fosse sendo gerado, né, de forma científica aí no mundo, fosse colocado nesses livros, né, nesse compêndio de livros. Então foi muito importante também a criação da enciclopédia, onde o conhecimento era colocado ali, e na época muitas coisas encontravam bastante dificuldade, né, para circular, e eles então estavam ali dispostos a catalogarem e divulgarem a fim de que essas ideias se perpetuassem. Também o movimento iluminista, a gente pode falar dele, que foi um movimento que influenciou, né, nas guerras de independência, né, na própria França, dos Estados Unidos, algumas revoluções aqui no Brasil também, né, Inconfidência Mineira, a Insurreição Baiana, que eram movimentos que estavam repercutindo aí os pensamentos iluministas que chegaram no mundo todo e também no Brasil. Beleza, pessoal? Isso aí então é uma introdução ao iluminismo, assunto muito importante, né? Um assunto então empolgante e a gente vai aos poucos se aprofundando nessa nova forma de pensar, nessa nova forma de ver o mundo, né? De uma forma diferente e que prometia iluminar a mente, a cabeça, o coração das pessoas e que pretendia também trazer ao mundo uma clareza maior, uma razão maior e um ideal de liberdade, fraternidade e igualdade. Não chegamos ainda lá, mas quem sabe vamos caminhar nesse sentido aí e um dia possamos ter realmente na nossa vida prática, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade funcionando de forma total, né, completa na vida de todos nós. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchauzinho.